Graça e paz, passando aqui para falar um pouquinho sobre os que estigmatizam a terapia. Os que estigmatizam a terapia. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Interessante, né? Porque esse texto chega num ponto que é um pouco enigmático. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ei, muitas vezes, o próprio Deus vai entrar na situação e vai fazer um milagre na sua história. Porém, como ele deu sabedoria aos homens, ele também pode usar uma pessoa para te dar livramento. A Bíblia diz que ele proverá livramento. E muitas vezes, queridos, o livramento são vidas, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre usou vidas para tratar com vidas. De Gênesis a Apocalipse. E como Deus deu sabedoria aos homens, existem muitos homens e mulheres de Deus que usam a psicologia, a terapia, a parte de psicanálise como bênção. A Bíblia não diz que devemos reter o que é bom quando lemos alguma coisa? É a mesma coisa. Na área de psicologia, terapia, psicanálise, não importa o nome, né? Que eu estou tentando passar aqui para vocês. O que importa é nós extrairmos algo bom disso e podermos ser instrumento nas mãos de Deus. Aí você fala assim, mas pastora, não tem lógica isso. Muita lógica. Porque Deus é um Deus de provisão. E ele como proveu o maná dos céus, ele como proveu um peixe na água, ele como proveu para poder o servo dele pagar a dívida, ele como proveu tantas coisas, como tocar naquela mulher que há anos passava pelas mãos dos médicos, que era um quadro físico. E Deus ali ergueu aquela mulher. Existem várias formas de sermos erguidos por Deus e por Deus através dos homens. Eu tive que passar pelas mãos dos homens para ser curada. Coisa de doido, né? E isso não significa que não foi Deus. Deus usou o médico Y para tratar a minha vida, para eu ser livre da morte. Assim Deus faz muitas vezes. Porque a área da psicologia é uma área médica na área da mente. Como é difícil lidar com a área emocional, né, queridos? Porque ninguém aqui é super-homem, mulher maravilha, mega star, superstar, nada disso. Nós somos humanos e ainda estamos nesse corpo corruptível. E o próprio apóstolo fala que nós temos que esmurrar o nosso corpo à servidão. Senão nós somos pegos de surpresa. Somos pegos numa situação de assalto. E quando vemos, estamos envolvidos numa situação que pode vir a ser física ou emocional. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 13, que Deus proveria livramento em meio àquele caos que o apóstolo estava vivenciando.
porque Ele é poderoso para fazer isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Teve um momento da minha vida que eu pensei que ia morrer. Se morrer, morreu, né? Foi para a eternidade aqueles que buscam, aqueles que creem com Cristo, Jesus nosso Senhor. Mas eu falei, Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho. Eu creio que ainda tem muito caldo para dar no teu reino, para render no teu reino, para que teu nome seja glorificado. E aprove a Deus usar uma psiquiatra. Porque os sintomas que eu estava tendo eram sintomas de pânico, de depressão e de ansiedade generalizada. E Deus usou uma mulher chamada Cristiane, doutora Cristiane, uma psiquiatra. Ei, psiquiatra não é para maluco não, tá? Se te falaram isso, a pessoa não tem sabedoria alguma. Psiquiatra não é para maluco não. Você sabia que a depressão também pode ser algo fisiológico? Que tem aqui, ó, algo que esteja faltando dentro do seu crânio? Se você estudar, você vai entender o que eu estou falando. E ali, Deus usou a doutora Cristiane, psiquiatra, para me tirar daquele quadro tão terrível, daquela crise que eu estava vivendo. E depois descobri que ela era da Igreja Batista. E que Deus a abençoe e a use onde quer que ela esteja. Tive problemas que pareciam que iam me paralisar. E às vezes nós pensamos que estamos romanceando. Quando falamos sobre isso, alguns pensam que estamos romanceando. Alguns que vivem esse quadro, outras pessoas se aproximam e pensam, é frescura. É frescura. Eu quero te dizer, eu vivi na pele. Não é frescura, não. E se Deus deu sabedoria aos homens e usou o apóstolo Paulo para falar sobre isso, olha que coisa interessante. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. É sinal que você pode vir a ser tentado. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. E muitas vezes o livramento pode ser através de um psicólogo, pode ser através de um médico na área de clínico geral, ou quiçá cardiologista, ou das mãos de um psiquiatra, ou quiçá um terapeuta, psicanalista. São vários nomes, né? E dentro de uma realidade que pode vir a te socorrer no momento de angústia, no momento de socorro. Socorro, Deus! O apóstolo Paulo, ele utilizou de elementos da filosofia. Porque às vezes as pessoas falam assim, para a psicologia. Eu não sou de acordo que crentes em Cristo, né, usem da parapsicologia, porque isso não é correto. Mas existe muitas coisas dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que pode ser benéfico para o momento que você está vivendo dentro da realidade do reloginho, né? Porque é um reloginho surpresa, o nosso emocional. Apóstolo Paulo, ele utilizou-se da filosofia. Pastora, o apóstolo Paulo se utilizou da filosofia para pregar o evangelho? Sim. Ele viveu 3 anos em Alexandria, estudando. E o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento filosófico. E ele usou elementos da filosofia e da cultura grega. O helenismo, né, como ferramenta contextual para pregar o evangelho
conectando conceitos básicos, ou seja, bíblicos, a conceitos familiares aos gentios. Ele não adotou o paganismo. Ele utilizou-se dessas ferramentas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós somos, às vezes, muito tapados. Nós somos, às vezes, muito engessados. E com isso, deixamos passar oportunidades. E com isso, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos pastores, muitas pessoas, servas de Deus, estão morrendo emocionalmente, fisicamente, por conta dessa habitolação, vou colocar assim, de sermos habitolados em nós mesmos, engessados em nós mesmos, e com isso não entendemos o que Deus quer fazer através do conhecimento que talvez você tenha que eu não tenho. E nós temos que ser humildes para entendermos a nossa posição, o nosso quociente de inteligência. Até que ponto ele vai e até que ponto eu preciso de ajuda. E nós vemos aqui, ele empregou como ponto de contato para tornar a mensagem, ele usou isso dentro da filosofia, para tornar a mensagem cristã compreensível e relevante. Ele cita filósofo e poetas em Atos 17, 28. Depois você medita. Atos 17, 28. Ele cita Epimênides, olha, Epimênides e Arato. Sabia disso? Em Atos 17, 28. Nele vivemos, é o texto que diz, nele vivemos e nos movemos e existimos para falar sobre o Deus verdadeiro dos atenienses. Citação de Menandro em 1 Coríntios 15, 33. Diálogos com os estoicos em Atenas. Areópago. Coisa interessante, né? Paulo, ele utilizou de toda essa ferramenta para que o nome do Senhor fosse glorificado. Paulo usou de toda essa ferramenta para que vidas fossem alcançadas. Ele utilizou de uma linguagem racional e contextualizada para apresentar a ressurreição. Apóstolo Paulo passou uma tribulação que afetou a alma dele, a ponto de desesperar até da própria vida. É o que está escrito em 2 Coríntios 1. Sentindo-se esmagado, além das suas forças, devido às perseguições e angústias. Ei, pastor! Ei, líder! Serva de Deus, diaconisa, missionária e tantos outros servos e membros comuns que têm responsabilidades inúmeras dentro e fora do corpo. Você já se sentiu esmagado? Eu já me senti esmagado. E às vezes sinto, tá? Eu tenho que colocar o pé no freio. Já se sentiu esmagado além das suas forças, devido às perseguições e angústias? Paulo se sentiu assim. O principal dos apóstolos se sentiu assim. Coisa interessante, né? Mas naquele tempo, não tinha um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, mas tinha conselheiros que eu creio que na grandeza, na deidade do eterno, aleluia, Deus dava sabedoria para eles alcançarem o âmago da alma
do servo de Deus que chegou a esse ponto que meditamos em 2 Coríntios. Ele foi tão esmagado, né? Que talvez você possa me dizer assim: meu Deus, como que ele disse essa palavra? Chegamos ao ponto de quase desesperarmos da nossa própria vida. Queridos, vamos ser realistas. Desesperar da própria vida, é quase tirar a vida. Vamos ser realistas. Não vamos colocar, florear a situação, não. Viver no engano, não. Nós vemos isso através de Elias. Foi para a caverna, ele queria morrer. E às vezes nós vivemos num conto de fadas. Nós estamos nesse corpo corruptível. E às vezes vivemos de pique-esconde, sabe aquela coisa? Deus, não estou sentindo nada. Aí vive de pique-esconde, quando vê, está quase morrendo. Alguns personagens bíblicos que tiveram problemas emocionais. Davi, se você meditar nas Sagradas Escrituras, você imagina um homem que chega e fala assim, no capítulo 34, não, capítulo 42, ele fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, a minha alma ansia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, quando entrarei e verei a face do meu Deus. Parecia que ele já estava no Santo dos Santos, né? Aí no versículo 5, ele vai falar assim, porque ele estava com uma luta entre ele e ele mesmo. Aí ele vai e fala assim no versículo 5: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque há salvação na sua presença. Ali não tinha psicólogo, nem psiquiatra. Não tinha terapeutas, nem psicanalistas. Era o Senhor dos Senhores para dar um escape para Davi. Samuel passou, ou seja, em 1 Samuel, capítulo 1, Ana passa por isso. Capítulo 1 de 1 Samuel. Passa por problemas emocionais. Tão angustiante. Jonas passa por isso no capítulo 4. Jó, Jó, que o diga. Pedro, em Lucas 22, 62. Jeremias e até Jesus no Getsemane, em Mateus 26, 38. Você sabia que aquele suor com cor de sangue que Jesus transpirou ali no Getsemane, pelos estudiosos da medicina, ele chegou no último grau de estresse, ou seja, ele teve um estresse profundo, por isso que ele gotejou ao transpirar cor de sangue no suor dele. O nosso mestre chamado Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, passou por esse quadro. Passou por esse quadro. Mas o Senhor estendeu a sua mão e ali, com certeza, ele recuperou as suas forças e seguiu adiante dentro do propósito de Deus. Não foi fácil. O nosso mestre Jesus passou por isso. Naquele tempo não tinha psiquiatra, psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Mas Deus, com certeza, aplacou aquela situação tão terrível que Cristo estava vivenciando. Por conta de um sofrimento extremo na Ásia,
Por isso que o apóstolo Paulo cita aquilo em 2 Coríntios, que ele chegou ao ponto de quase se desesperar da sua própria vida. É verdade. Eu vou parar aqui e vou dar continuidade outro dia, no caso amanhã, para poder o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou parar aqui. Deixa essa como primeira parte. Amanhã eu vou continuar para falar um pouquinho sobre a vida de Elias. Por conta de quê? Por conta daquele que estigmatizam os terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Deus usa vidas. E ele usou vida de Gênesis e Apocalipse para tratar com vidas. Ele usou vidas para algo interessante que Timóteo, precisou tomar um vinho naquela época para aplacar todo o problema no estômago que ele tinha. Vamos trazer para o dia de hoje a gastrite profunda ou quiçá uma úlcera. E o remédiozinho que o servo de Deus aconselhou foi um pouquinho de vinho, que era um vinho diferenciado, mas era um vinho fermentado, para aplacar todo o problema estomacal que Timóteo estava vivendo. Não usou da sabedoria humana? Deus não podia tocar a mão em Timóteo e curar Timóteo por meio do servo dele? Deus não podia se manifestar ao próprio Timóteo e curar Timóteo? Mas aprove a Deus usar o servo dele para aconselhar Timóteo a tomar um cálice de vinho. Não estou trazendo aqui sobre o fato de se embebedar. A Bíblia é bem clara e é contra isso. Os beberrões não entrarão no reino do céu se não se arrependerem. Mas nós não podemos ser engessados. Temos que entender. Há casos e casos. Deus me tirou do fundo do poço no momento que eu estava totalmente angustiada na minha alma. Amanhã darei continuidade a este assunto. Um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza e saiba de uma coisa: Deus usa os médicos também. Graça e paz.